Irmãos queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, no Salmo 103, no versículo 7. Eu quero falar sobre experimentando a sua presença. Eu sei que eu já abordei algumas coisas desse texto aqui, mas eu quero entrar aqui de uma maneira mais profunda sobre isso, porque eu sinto o desejo extremamente de falar e continuar a falar sobre esse tema. Eu tenho percebido que a maior necessidade da igreja hoje é ter intimidade, um conhecimento pleno da presença de Deus, da pessoa do Espírito Santo. E nós abordamos demais esse tema. E não tem como você exaurir o tema, porque primeiro que ele é um tema de uma importância e é gostoso de ouvir. É muito bom você se relacionar com Deus. Eu tenho percebido, tanto aqui como em Campo Largo, que à medida que a gente vai falando, as pessoas vão tendo comunhão com o Espírito Santo e começam a ter resultados espirituais. Momentos de oração, consagração, intimidade. Isso é maravilhoso. Então hoje eu quero falar sobre experimentar, ou seja, abordar essa questão da presença dele, né? Da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Salmo 103, no versículo 7, diz assim: Ele revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O texto assim, ó. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Senhor Deus, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, pregue aos nossos corações aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós devemos desejar ardentemente a unção de Deus em nossa vida de uma maneira sobrenatural. E eu quero que você saiba que cada um de nós, ou seja, cada cristão, em certa medida, ele é um crente, é uma pessoa ungida. Todos nós somos ungidos. O apóstolo São Paulo fala isso na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, e ele sugere, nos ensinando aqui, que cada cristão, em uma certa medida, ele é ungido. E essa unção, ela vem através do Espírito Santo. E a unção, o que é a unção? A unção, querido, ela é o transbordar da vida de Jesus no crente. É o transbordar da vida do Messias derramado em nossos corações. Ou seja, a unção, quando nós falamos de unção, precisamos entender que unção não é um sentimento. Unção é algo real, ela é algo tangível. Tem como você sentir. A unção, ela é sentida, palpável. Você, em algumas situações, você sente até um cheiro diferente no ar quando essa unção é derramada sobre nós. Você conhece a unção, você sente a unção e você experimenta essa unção. E o que é unção? Unção é literalmente o poder de Deus no nosso meio. Veja, quando você está em um ambiente e você sabe que tem algo diferente nesse ambiente, normalmente a gente chama isso de unção. Quando você vê um pregador cheio da graça, já fala, esse irmão tem unção. Alguém cantando, você fala, essa pessoa tem unção. Quando você chega num lugar que está cheio da graça de Deus, você fala, há unção nesse lugar. E o que é essa unção? O que nós chamamos de atmosfera, é o poder de Deus manifestado no ambiente. Então a unção de Deus é o seu forte poder. É como ele se revela de uma maneira invisível. Veja, a unção é a presença invisível, porém real de Deus na vida de uma pessoa e num culto ou num ambiente. Então esse poder é um poder tão grande que a Bíblia diz que é chamado de poder do Altíssimo. E esse poder de Deus, ele foi prometido em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando Jesus diz assim, ó,
contudo, Atos 1:8, contudo recebereis poder. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito poderoso. E como vem esse poder? A Bíblia diz que esse poder ele vem ao receber, ao descer sobre nós a pessoa do Espírito Santo. Agora, para que nós temos esse poder? Para o serviço. Veja que o Espírito Santo não vem para você fazer um playground, para você se divertir, fazer aviãozinho e sair por aí pulando, ó, tá gostando. O Espírito Santo vem, gente, para o serviço. O Espírito Santo vem para uma capacitação ministerial. Ele vem para você trabalhar. Olha o texto que diz: você recebe poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê? Uma testemunha. Então o Espírito Santo ele vem para trabalharmos, para o serviço. Ou seja, o poder ou a unção, ela aumenta. É isso que você precisa entender. O que eu quero falar com você aqui nessa noite é que quando a unção de Deus está no ambiente, ou o poder, a palavra é dunamis, que vem da palavra dinamite, uma grande explosão. Esse poder, quando ele está no ambiente, ele pode estar de uma maneira dosada, pouco, ou ele pode estar de uma maneira aumentada. O poder de Deus, ele aumenta. A presença dele, ou ela vem 100% ou ela não vem. Deus não vem em doses. O poder vem em doses. Eu já falei isso várias vezes. Quem me conhece, quem acompanha as nossas mensagens na internet, já preguei isso no Zadok, principalmente essa parte. A diferença entre o poder do Espírito, ou o poder de Deus, e a presença de Deus. Porém, eu acho que quanto mais falar disso, mais importante vai ser. Porque essa é uma grande confusão. Veja, a presença de Deus é a pessoa de Deus. Quando nós ouvimos o termo glória de Deus, a palavra no original, no caso o hebraico, é kevod, que significa Deus pessoal, Deus de verdade. Deus é sua presença, Deus é a sua glória. Agora, quando você ouve o termo poder, já não é uma pessoa, a palavra é dunamis. Poder, autoridade, virtude, unção são a mesma coisa. Unção, virtude, autoridade, poder são a mesma palavra. Vem da palavra dunamis. Quando Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade, veja, para desfazer ou destronar os demônios, quando ele fala isso no livro de Marcos, ele está usando a palavra dunamis. Diga amém. E ele diz que a igreja tem um poder explosivo para vencer os demônios. Uma dinamite para vencer. Veja, é isso que você tem nas suas mãos. Uma dinamite, para vencer os demônios. Daí ele usou a palavra dunamis. A palavra é dinamite, que vem da palavra explodir, a cara do capeta. Ou seja, um poder sobrenatural. Então a presença de Deus é a sua glória. Deus é glória. Deus é a sua glória. Glória de Deus é uma pessoa, gente. Não é uma nuvem, não é uma coisa. Uou. Glória de Deus é uma pessoa. Veja, a presença de Deus é a sua natureza. A presença de Deus é o seu atributo, é Ele mesmo. É tudo que envolve Ele nele mesmo. Então veja, uma coisa interessante. Nós não podemos sentir a presença de Deus. Eu sei que por desconhecimento, muita gente diz, eu estou sentindo a presença de Deus. Todo mundo fala isso. Mas o que nós sentimos de fato é o quê? É o poder. A presença você não sente. A presença ela se manifesta, ou seja, você conhece. O que você sente é o poder. A presença ela é conhecida e o poder percebido, ou seja, o poder, esse sim, ele é sentido. O que nós sentimos é o seu poder, diga amém. Então a presença é conhecida. E essa realidade da presença dele se torna real para o crente quando o quê? Preste atenção. Quando você nasce de novo, talvez na próxima quarta-feira eu vou trazer essa ideia para você, só vou dar uma palhinha. O homem, ele vive em 3 dimensões. Existem 7, mas o homem vive em 3. Basicamente,
dentro do seu corpo, dentro de você, existe em você 3 reinos, 3 dimensões. Um reino ou uma dimensão é chamado de reino da carne. Você sabe disso. Um outro reino ou outra dimensão é chamado de reino da alma. E um outro reino, outra dimensão, é chamado de reino do Espírito. Veja, o seu espírito, antes de conhecer Jesus, ele está lá, mas ele está morto, inativo. Então, o homem que não conhece Jesus, o reino do Espírito não funciona. Só funciona o reino da alma e da carne. No reino da carne, Deus não fala. No reino da alma, a pessoa pode até sentir, ter comunhão, comunicação com Deus, mas é um reino de busca. O Deus só fala e só age, só interage na dimensão ou no reino do Espírito. Quando o homem tem Jesus e nasce de novo, o Espírito Santo vem e se assenta no espírito dele. Percebeu? Uau! Veja bem, quando você tem Jesus, o Espírito Santo vem, se assenta no seu espírito. Então agora tudo que Deus for fazer com você, falar com você, agir com você, é na dimensão do Espírito, é no reino do Espírito. Ele não vai fazer nada fora do seu espírito. Você entende o que eu estou dizendo? Portanto, como nós conhecemos, veja, o Espírito Santo ele está dentro de você. Ele não vem do céu quando você conhece ou sente o poder dele. Então tem gente que imagina que quando agora ele busca o Espírito Santo, a palavra é essa, buscar o Espírito Santo vem lá do céu. Não, ele está dentro de você. Né? João 14, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nenhum conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo está aí dentro, diga amém. Mas quando você o busca, não é que ele vem do céu, não, ele se manifesta, ele ativa, aí você sente o poder e conhece a presença. E quando ou como a presença de Deus se manifesta ou se torna real para nós? Quando? Quando você o adora. Esse ambiente acontece na adoração. Quando você ora e quando você lê as Escrituras. Em Êxodo 33, no versículo 18, Moisés disse ao Senhor: mostra-me a tua glória. Agora veja que Moisés não pediu o poder. E por que Moisés não pediu o poder? Moisés conhecia o poder. Deus que abre o mar, Deus que tira a água da rocha, Deus que faz. Moisés estava muito e plenamente conhecido do poder. Ele pediu a presença. E veja que lá na frente Moisés disse: se a tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Agora veja, Moisés sabia que o poder de Deus estava com ele. Mas ele não se satisfez com o poder. Falou: agora eu quero a pessoa. Eu quero ele pessoalmente. Ele diz: mostra-me a tua glória. E veja, aí em Êxodo 34, no versículo 5, você vê que Deus mostra-se para Moisés. Deus se revela a Moisés. Diz lá a Bíblia lá: então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu assim ali com ele. E Moisés proclamou o seu nome, Adonai, que é Senhor. Veja que a fome, o desejo de Moisés por conhecer Deus, fez Deus quebrar uma regra dele: nenhum homem pode me ver. Mas Moisés não era um homem qualquer, ele era um homem teimoso. Moisés era abusado. Moisés ele tinha muita fome de conhecer Deus, mas não fome de conhecer o poder de Deus. Moisés não se vislumbrou com os sinais igual a maioria de nós. Nós paramos, Deus de milagre, pronto, acabou. Parou ali a sua fé, sua adoração. Moisés viu tudo, mas ele percebeu que tem mais. Ele percebeu que tem algo além dos sinais, prodígios e maravilhas. Então ele começou ardentemente a ser um caçador dessa glória, a ser um perseguidor de Deus. E ele insiste. Ele disse assim: eu não movo uma palha se o Senhor não se apresentar para mim. Eu não saio desse lugar se a sua presença não for comigo. Ele falou assim: agora o Senhor se mostra.
mostra a tua glória. Aí Deus falou assim: Moisés, eu não posso me mostrar a você, senão você morre. Moisés falou assim: que morra, mas eu quero te conhecer. Uau! Uau! Ele fala: morrer aqui e ir para o céu vendo o Senhor direto. Aí agora a Bíblia diz que no capítulo 34, no versículo 5, Deus aparece a Moisés. O que você faria com essa cena? Sou eu, Moisés. Uau! Uau! Que coisa poderosa, não é? E sabe, queridos, isso é possível. Nós podemos conhecer a Deus. Quando Deus revela a sua glória, Ele revela o seu coração. Quando Deus se revela, Ele revela a sua vontade em nós. Ele revela os seus caminhos. Volta o texto original, Salmo 103, no versículo 7. Deus mostrou para Moisés, e o que Ele falou com Moisés? Deixa eu tentar ser bem simples. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos a Israel. Agora veja, Israel nunca conheceu a Deus, apesar de conhecer o poder de Deus. Por isso que o texto diz ali, para Israel mostrei meu poder, para Moisés eu me mostrei. Quem é o povo sedento igual Moisés aqui? Moisés só conheceu meus feitos, mas Moisés viu a minha face. Veja que primeiro, quando Deus desceu, Ele se revelou, e Ele revelou os seus caminhos. É onde a vontade de Deus passa. É onde Deus revela seus atributos. E quando Ele se revelou a Moisés. E os caminhos do Senhor é a sua glória. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem que Deus revelou para Moisés? A pessoa de Cristo. Vamos aprender algo aqui sobre a presença de Deus. Eu quero que você fique atento, bem atinado, porque você vai ouvir tesouros aqui. Tesouros impressionantes. Em primeiro lugar, a presença de Deus, mencionada em João 14, no verso 16 e 17, texto já lido. A presença de Deus é o Espírito Santo. Deixe-me te dizer a importância do Espírito Santo. Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Veja, em primeiro lugar, o Espírito Santo é a presença de Jesus em nossos corações. E esse texto está em Gálatas 6, no versículo 4. Veja bem, o Espírito Santo é a presença do Messias em você. Não em corpo carnal, mas agora em espírito. Lá, não, Gálatas 6 e 4. Não, então está errado, é 4 e 6. Testa, irmão, testa. Rapaz, esse é o texto que eu mais leio. É 4 e 6. É isso aí. Diz assim, que cabeça, ó. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, o qual vos faz adorar. Você percebeu que o Espírito Santo é a presença de Jesus em Espírito em você? Quem é o Espírito Santo? Agora veja, o Espírito Santo não é só a presença do Messias, ele é também a presença do Pai em você. O Pai disse assim, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então veja, o Espírito Santo, ele é a presença de um Deus que se revelou, de um Deus em 3 personalidades dentro do homem. O Espírito Santo é o manifestar do Deus Criador em você, é o manifestar do Filho em você e é o manifestar dele em você. E Jesus disse isso, querido, quer ver? João 14, no versículo 23. Pra você entender o que é o Espírito Santo. João 14, verso 23 diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos
e nele faremos morada. Uau! Aleluia! Então o Espírito Santo é a revelação de Deus, é a revelação do Filho e é a revelação dele dentro do cristão. Você tem dentro de você Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora que coisa maravilhosa. Isso é sublime. Então o Espírito Santo em nós é o habitar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, através do Espírito Santo, nós temos todos os atributos de Deus revelados a nós. Isso é poderoso, querido. Isso é majestoso. O Espírito Santo, ele é o poder de toda a divindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a real glória e presença de Deus. João 14,16, já lemos. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem os conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele, olha, veja bem, tem 3 coisas agora no final da frase. Vive com vocês, e estará com vocês. Nós já lemos isso lá quando Paulo fala, né? Dos 3 ciclos. Então nós temos aqui 3 coisas. Primeiro, para que fique com vocês para sempre. Segundo, estará com você para sempre. Terceiro, estará em você para sempre. Então o Espírito Santo é Deus com você, através de você e em você. Percebeu aí? Dá um aleluia aí. Veja, o texto diz: estará com você para sempre. Depois diz: vive com você, estará em você para sempre. Veja, fique convosco para sempre, estarás convosco para sempre e estarás em vós para sempre. Aleluia. Diga comigo assim bem alto: a presença de Deus está comigo e está em mim. Diga: a presença de Deus está comigo e está em mim. Veja bem, queridos, o Espírito Santo, ele tem papéis múltiplos. Veja, primeiro, é ele quem manifesta o poder de Deus. Diga amém. E ao mesmo tempo é ele que é esse poder que ele mesmo manifesta. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus e é ele que habita dentro de você. Uau! Ou seja, o Espírito Santo opera através do crente e opera no crente. Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo opera através do crente e opera no crente. O Espírito Santo manifesta no crente e através do crente. O Espírito Santo realiza uma obra no crente e uma obra através do crente. E nós chamamos essas distinções de obra e fruto. Já falamos, mas vale mencionar: obra é tudo que eu faço para Deus, e isso acontece através e com a ajuda do Espírito. E fruto é tudo que Deus faz em mim. Obra é o que eu faço para Deus, fruto é o que Deus faz em mim. A obra é realizada, o fruto é produzido. Jesus disse que a árvore se conhece pelas obras, se conhece pelos frutos. Está claro isso para você? Então veja, o Espírito Santo realiza através de você e realiza em você. Diga amém, aleluia. O nome da capacitação que o crente recebe do Espírito Santo para a realização das obras é poder. É aqui que a Bíblia diz que Ele te deu poder para realizar essa obra. Você já está começando a entender. Todo mundo aqui pode dizer: eu não tenho capacidade, eu não tenho isso aqui. Ninguém tem. É por isso que você recebe o poder. E o poder é para a realização da obra. Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo está lhe dando poder para a realização da obra, Ele está lhe dando fruto para não cair com esse poder. Diga amém.
E esse fruto é produzido por Ele. Então, a obra, através do crente, é capacitada pelo dunamis. Agora, a obra no crente, que é chamada de frutos, é capacitada pela pessoa dele mesmo. O Espírito Santo está dentro de você, forjando e formando você a imagem e a semelhança de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que começou essa obra é fiel para completar. O Espírito Santo vai completar a obra em você. Mas não apenas isso, ele também vai completar a obra através de você. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Em segundo lugar, queridos, a presença de Deus, ela vem sempre com a sua capacitação máxima, sua capacidade máxima. Lembra que eu te disse que o poder, que é a unção, pode ser diminuído e pode aumentar. Agora, a presença não. Quando o Espírito Santo está em um ambiente, ele vem com a presença total. Ele não vem em doses. Essa semana um pouco, outra semana aumenta. Não, isso aí é poder. Ele vem com a sua capacidade máxima. Diga amém, aleluia. Dá um glória a Deus mais aleluiado aí, querido. Quando nós falamos de presença, veja bem, se o Espírito Santo é a real presença de Deus, é a real presença de Cristo em nós, ele nunca virá pela metade. Ele está completamente dentro de você. Diga amém. Aí quando você ora, quando você entra no ambiente do Espírito, ele não vem do céu. Ele manifesta. Ele está dentro de você. Ele salta. Aquele Espírito que está ali, que você recebeu, que sentou e pousou no seu espírito. Quando você atinge o reino do Espírito, quando você adora, ele... Aí você sente o ambiente transformar. E esse ambiente do Espírito não é um ambiente de gritaria. O ambiente do Espírito é um ambiente de total calmaria. Mas você já teve um local sozinho com o Espírito Santo? Que você quer se esconder debaixo da cama, que você não quer estar ali e ao mesmo tempo quer, que você não consegue aquele ambiente de sussurro, é aquele ambiente de lágrima, não tem grito, não tem desespero, é um ambiente silencioso. O Espírito Santo é calmaria, a presença dele é suficiente. Ah, como eu queria que você experimentasse isso. Mas hoje eu quero tentar explicar a você como entrar na sua presença. Eu quero que você tenha essa calma para aprender isso. Diga amém. Aleluia. É quando, veja bem, a presença dele não vem do céu e depois volta para o céu. A presença dele está em você. Quando ela se manifesta? Quando nós adoramos, quando nós ficamos um tempo na sua presença, ela se manifesta, mas ela está conosco. Jesus disse em João 14, no versículo 17, um dos textos mais lindos da Bíblia, né? Está convosco para sempre. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos e moraremos em você. Então o Espírito Santo não está indo e voltando para o céu, não. Ele está aí agora dentro de você. Pai, Filho e Espírito Santo está aí agora, nesse instante. Você só precisa fazer manifestar essa presença. Você só precisa deixar que essa presença flua. Eu creio que um dia nós vamos conseguir em um culto fazer a coisa exalar. Porque 99,9% dos ambientes são do poder. Mas a presença é indescritível. Uau, aleluia. Aleluia. Agora o poder é diferente. O poder, a unção, a virtude são diferentes. Veja bem, o poder de Deus, ele não está em você. Veja bem. A presença está com você. O poder não está com você. Ele está sobre você. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. Diga amém.
ele não vem em você, ele vem sobre você. Em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós. Veja o texto. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Por que ali nós temos o texto sobre? Porque já estava dentro deles. Mas agora ele está falando de uma capacitação, de uma autoridade para expulsar demônio, de uma autoridade para ressuscitar mortos, de uma capacidade de pregar e as pessoas serem convencidas pelo que você fala. Não está nada fácil pregar com essa sinusite, mas vamos lá. Essa capacitação é o poder. E essa capacitação, ela não vem dentro de você, ela vem sobre. Por isso, que lá no Pentecoste, a Bíblia diz que eles viram sobre a cabeça das pessoas como que uma corrente de fogo descendo sobre. E aí os discípulos usaram um termo, como língua de fogo. Porque todos eles tiveram uma visão de cachoeira de fogo descendo na cabeça deles. Você imagina, eu já estive em culto em que a unção de Deus estava tão tremenda, poder, que eu olhava para os irmãos e via corrente de fogo assim, ó, descendo na cabeça dele. Esse é um poder que vem sobre o crente. Diga amém. A presença está aí dentro. Normalmente essa presença, ela se revela no secreto. Ela se manifesta no secreto. Em um ambiente cultual, normalmente se revela o poder. Agora veja você a importância do secreto, do quartinho. É lá que você conhece ele. Aí lá não tem aquele alardear da corrente de fogo descendo. Não tem arrepio. Lá só tem temor. Lá só tem lágrimas. Você sabe que ele está ali. Você sabe que ele está naquele lugar. Eu costumo dizer que qualquer lugar em oração é terra santa. Eu estava dentro de um avião da TAM. Estava lendo um livro, não lembro o livro que era. E péssimo lugar para o manifestar da presença dele. Mas manifestou. Porque veja, eu estava assim muito quebrantado dentro daquele avião. Eu estava tentando me controlar. Porque eu estava lendo um livro tão gostoso. Quero indicar a você esse livro. O Vinho Novo é Melhor. Acho que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. E eu fechei o livro. E ali no Espírito, eu comecei a adorar a Deus. Irmãos, aquilo foi uma coisa absurda dentro daquele avião. A mulher que estava do meu lado já saiu, pensou que eu estava passando mal, tendo crise de histeria. Porque havia lágrimas descendo dos olhos. Aí veio a comissária, senhor, o senhor está passando bem? Muito bem, senhor. Não dá nem para te explicar como eu estou passando bem. Então nem vou tentar como eu estou passando bem. Mas eu ia pregar na igreja Videira em Goiânia. E foi um culto que um morto ressuscitou. Veja, o poder do secreto revela o segredo da presença, a presença que vem no secreto, faz manifestar o poder em público. Uau! Você entende o que eu estou falando? Quem entende? Quem pode entender o que eu estou falando? Quando você tem aquele secreto, aquele particular com o Espírito Santo, aquele poder vem sobre você para lhe capacitar. Irmãos, tem irmãos aqui que Deus vai lhe capacitar de uma maneira sobrenatural. Eita, uma unção, um poder sendo derramado para capacitação de pessoas aqui. Tem gente aqui que vai levantar paralíticos, vai curar cegos. Tem gente aqui que vai ganhar multidões em 15 minutos de pregação. Ou há uma capacitação do Espírito Santo vindo sobre você aqui nessa noite, querido. Eu quero que você creia nisso. Olha, eu estava lembrando da sua experiência na quarta passada. Eu estava na terça-feira em Campo Largo e eu toquei numa irmã.
Ela até escreveu isso no grupo aqui da igreja da Preciosa Graça. Ela estava de olhos fechados. E eu passei e toquei nela. Quando eu toquei, ela sentiu um arrepio e deu um grito. Ela sentiu que foi uma descarga. Ela falou, pastor, foi uma descarga de energia. Acho que ela escreveu no grupo aí, depois vocês leem. Pastora Zita. E aí eu falei, é exagero da Zita. Ela sentiu que tinha algo diferente. Aí passei pela Joraci e dei um abraço, que eu faço isso aqui. Lá eu fico andando lá, cumprimento todo mundo. E toquei, que eu toquei a Joraci. Ah! Falei, o que foi, Jô? Pastor, foi uma descarga de energia. Falei, irmão, esse poder, essa unção, é algo poderoso. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. É uma capacitação sobrenatural, Lucas. É algo poderoso. Você não pode, querido, aceitar um cristianismozinho irrelevante. Esse cristianismo que se existe hoje não tem relevância nenhuma. É um evangelho que não converte, que não transforma, que não produz arrependimento e que não tem sinais. Porque sinais não é só o cara levantando, é o cara levantando e se convertendo e se arrependendo. Porque o cara, todo mundo que era curado por Jesus, voltava para sua casa e convertia a sua família. Hoje tem gente sendo curada, não acontece nada. É um evangelho transformador, querido, e esse evangelho transformador é pelo poder do Espírito Santo. Olha para mim, vocês precisam perseguir esse poder. Mas esse poder, ele vem do secreto. É do tempo da intimidade. É do quarto. É do silêncio. Talvez o Espírito Santo aqui nessa noite esteja te chamando para o quartinho ali, ó. Eu estou com saudade de você. É o poder do secreto, aleluia. Então aí nós temos o Espírito Santo sobre nós. Veja, e temos o Espírito Santo em nós. Quem pode dizer, eu tenho ele sobre mim? E eu tenho ele em mim. Então veja, o poder é o Espírito Santo sobre você. E a presença é o Espírito Santo em você. Vamos dizer de novo. O poder é o Espírito Santo sobre você. E a presença é o Espírito Santo em você. Agora veja bem. Existem 3 experiências no Espírito Santo. Preste atenção. Existem 3 experiências no Espírito Santo. Primeira experiência, ele vem para estar com você. Segunda experiência, ele vem para estar em você. Preste atenção. Olha bem, 3 experiências. Ele vem para estar com você. Segunda experiência, ele vem para estar em você. Terceira experiência, ele vem para estar sobre você. Poucas pessoas, poucos homens e mulheres de Deus na história conseguiram ter as 3 experiências reunidas. Alguns tiveram ele pessoalmente um dia, entrar na carne e agora só tem o poder, só o dom. Percebe? Mas aqueles que conseguiram manter esses 3 níveis de experiência com o Espírito Santo, ou manter ele com você, em você e sobre você, são homens que fizeram a história. Deixe-me dizer uma coisa para você. Você não pode aceitar ser comum. O movimento normal diz que você não pode aceitar ser qualquer um, mas nesse sentido que ele diz que você tem que ser bom, você tem que ser vencedor, ser rico. Eu já digo que você não pode se aceitar ser um. Você tem que ser um cristão sobrenatural. Um cristão contagiante. Você tem que ser uma pessoa que inspira pessoas. E isso eu falo através do Espírito. Isso eu falo de pessoas que olham para você e falam, eu quero andar com você porque tem algo diferente em você. Normalmente essas pessoas conseguem atribuir nelas as 3 experiências do Espírito. Deus nela, Deus com ela e Deus sobre ela. Efésios 4,
versículo 6. Nós já lemos isso. Pode pôr Efésios 4 e 6. Veja, nós vivemos em dias que nós temos em nós, pastor Cliff, os 3 ciclos de Deus de uma só vez. Uau! Veja, é um tempo melhor. Aquele Deus que um dia foi sobre, que um dia foi por e hoje é em. Está lá, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Através do Espírito Santo nós temos os 3 ciclos, as 3 experiências em nós. Veja, olha que coisa poderosa, o que Jesus está falando. Primeiro, Ele vai estar com você. Depois Ele vai estar em você. E depois Ele vai estar sobre você. Uau! Ou seja, através do Espírito Santo, nós temos todos os ciclos e atributos de um Deus poderoso agindo em nós. Se você aqui, nesse ambiente cultual, conseguir interpretar o que eu estou falando, não é fácil para mim sintetizar o que eu sinto, mas a gente tem que ter a cabecinha no lugar, senão você sai e acaba que você não ensina nada, fica só e não ensina nada, né? Mas eu quero que, se você entender isso, não existirá a ideia de cristão comum. Todos vocês devem entender que através do Espírito Santo vocês podem ser funcionais e capacitados. Escute o que eu estou dizendo. Não existe crente comum. Existe crente sem poder e crente com poder. Você pode ser funcional. Uau! Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. Oh, aleluia. E é o Espírito Santo, querido, que cumpre esse papel. Ele está com você e Ele está em você através da sua presença. E Ele está sobre você através do seu poder. Então a presença de Deus está em mim. Mas ela se manifesta como? Através da adoração, através do culto, através da meditação na palavra. O poder de Deus vem sobre mim, presta atenção, só quando eu ministro. Veja bem, a presença dele está aí, e ela se revela, se manifesta quando você o adora, quando você fala, ele está aqui. Agora o poder não, o poder ele só vem na hora de você usá-lo. Só quando você vai orar por um enfermo, expulsar um demônio, quando você vai pregar, só na hora de você usar. Então o poder ele só vem quando você ministra. Por isso que cristão que não ministra nunca vai ser usado pelo poder do Espírito. Quem quer ser um crente funcional aí? Cheio de poder. Diga, eu quero ser cheio do poder. Oh, aleluia. Veja bem. Escute bem. O poder do Espírito vem sobre você, mas é a presença que te sustenta. Eu vou dizer de novo. Olhe bem, pastor Cliff, pastor Bim, pastor Emerson, meus discípulos preciosos, William, em nome do seu irmão ali. Márcio, estou sabendo que você é um grande evangelista, muito usado no poder sobrenatural. Todos vocês aqui, querido discípulo que vem lá de Itajaí nas quartas-feiras para aprender aqui. Todos vocês, todos, Rafael, Nono, todos, Lucão, preste atenção. Você pode ter o poder, e esse poder pode vir sobre você. Viu, Ivan? Esse poder pode vir sobre você, mas é a presença que mantém você. É o secreto que mantém a unção. Nenhuma pessoa qualquer pessoa que não tiver um secreto, quando eu falo secreto, estou falando da oração no quartinho, vocês entendem o que eu estou falando. Um secreto bem sucedido, ele não vai conseguir ter essas 3 experiências com o Espírito Santo dele.
um ou outro vai faltar. Eu quero as três. Eu quero Deus em mim, comigo e sobre mim. Quem quer Deus com você, em você e sobre você? Quem quer aí, diga amém. E isso só acontece quando você tem um secreto de qualidade. Diga um secreto de qualidade. Uau, aleluia. Veja, a presença dele me mantém e o poder dele me capacita. Vamos repetir isso. Vai lá. A presença do Espírito me mantém, mas sem preguiça. Não está mantendo não, que essa preguiça toda, você está aí. Vamos lá. A presença dele me mantém e o poder dele me capacita. Irmãos, eu sinto que essa comunidade que nasceu em 4 meses será uma comunidade diferente. Melhor nunca, mas diferente pode. Porque eu sinto o poder dele aqui nesse lugar. Há um mover profético do Espírito Santo aqui agora. Quem pode sentir isso? Eu tenho que pregar, você tem que aprender, você tem que se controlar, porque o negócio está forte, mano. Tem uma corrente saindo aqui, rapaz. Se eu tocar em você tem 920 volts assim, ó. Lá Dom Hadouken, você vai ver que coisa tremenda. Veja, a presença de Deus, ela me faz ser, ela gera o fruto. O poder de Deus me faz ter e fazer. Veja bem, a presença do Espírito te transforma, o poder do Espírito te capacita a ter e fazer. Viu aí fruto e obra? Quem está entendendo? Quem está entendendo? É o secreto que molda o seu caráter, a imagem e a semelhança de Cristo. Quem mente deixa de mentir. Quem tem quem explode facilmente vai ficando assim, manso. Quem é grosseiro vai deixando de ser grosseiro. Quem tem desvio de caráter, quando ele vai tendo comunhão com o Espírito Santo vai pegando esse caráterzinho dele, essa excelência, um menino excelente, e ele vai esculpindo ele, para ele cada dia se tornar parecido com Jesus. Isso é na presença, diga amém. Mas o poder dele, ele te faz ter e te faz fazer. Ou seja, toda pessoa que está sobre ele o Espírito Santo, escute bem, toda pessoa que está sobre ele o Espírito Santo, não pode dizer que não é capaz. Quer dizer, ele pode, mas ele deve saber que ele não é, porque o Espírito Santo está sobre ele. O que Jesus disse? O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Porque ele me ungiu para dar vista aos cegos, liberdade de cativos, pregar, cura, libertação, salvação. Vai lá, cura, libertação, salvação. De novo. Agora veja que Jesus não diz: o Espírito do Senhor está em mim. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E porque o Espírito está sobre mim, ele me capacitou. Uau! A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando a todos e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito estava sobre ele. Você não é incapaz. Você é incapaz por você, mas você é capaz no Senhor. Irmão, você é uma dinamite. Ele diz: eu lhe dei uma bomba na sua mão, uma bomba para você soltar na mão do diabo e puf! Eu lhe dei um dinamos, um poder, uma dinamite para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal. Veja, você tem uma bomba na sua mão. Aperta esse botão e desmascare, destrone e acabe e faça valer o poder do Espírito que está sobre você. Aleluia.
Quando a presença de Deus está em você, você se torna algo. Amém? A presença dele te faz imitar a Cristo. Mas a tua presença, a presença dele em nós, leva você a seguir a Cristo. Leva você a ser parecido com Cristo. E esse é o maior papel do Espírito Santo, fazer você se tornar semelhante a Jesus. Mas, quando o poder dele vem sobre você, Deus te usa como instrumento para abençoar pessoas. Aí você passa a ser capaz de pregar, curar, evangelizar, plantar igreja, dirigir célula, discipular. Hein, rapaz? Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo, diga amém. Levanta a mão e diz: eu sou capaz no Senhor. Diz mais forte. Agora escute bem. Há algo vindo sobre você agora, minha filha. Agora. Há algo vindo sobre você aí. Eita Deus. Cumprimente Ele. Cumprimente o Espírito Santo. Cumprimente Ele. Tem algo acontecendo aqui agora. Há uma corrente poderosa dele aqui nesse lugar. Fique em pé. Fique em pé, querido. Fique em pé. Eu estou vendo uma corrente de fogo vindo na sua cabeça. Igual a visão que os discípulos viram. Está vindo sobre você. Ele está lhe dando uma capacidade sobrenatural. O Senhor está te levantando como um evangelista tremendo. Pode mandar paralítico andar. Pode mandar cego enxergar. Não tenha medo. É essa capacidade, essa capacitação que Ele está lhe entregando. Recebe isso. Recebe o que Ele está lhe dando agora. Isso. Deixe-me te dizer uma coisa. Nós não podemos transferir a presença de Deus. Escute bem, nós não transferimos a presença, nós transferimos o poder. Veja, você não pode pôr a mão na cabeça de uma pessoa e falar: receba a salvação. Você não pode pôr a mão na cabeça de uma pessoa e falar assim: receba a pessoa do Espírito. Mas você pode dizer: receba o poder do Espírito. O Espírito Santo, ele vem sobre você quando você aceita Jesus. Veja, é uma coisa automática. A Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado, logo veio a pessoa do Espírito. Diga amém. Paulo chegou para os irmãos e falou: vocês já receberam o Espírito Santo? Veja, eles tinham a pessoa do Espírito, mas eles não tinham a capacitação, o poder. Aí ele pôs a mão e liberou sobre eles o poder do Espírito. Veja, os discípulos receberam o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Jesus disse que os discípulos tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes. Disse ou não disse? Põe lá de novo, verso 17. Agora, o que eles receberam no Pentecostes foi o Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo? Obviamente, o poder. Eles já tinham o Espírito Santo. Veja, João 14, 17. O Espírito da verdade, como não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhece, porque vive. Uau, vive, está aí. Aleluia, diga amém. Agora, no Pentecoste, eles foram ativados, capacitados. Diga amém. Porque o Espírito Santo, gente, não é uma segunda bênção, do tipo assim: eu recebi Jesus, agora eu tenho que receber o Espírito Santo. Não, todo mundo que tem Jesus tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma segunda bênção, você tem o Espírito Santo. O que você recebe depois é uma experiência dele sobre, lhe capacitando. Nós chamamos isso de ativação, poder do Espírito. Portanto, todos que me assistem, todos que estão aqui devem entender que você tem o Espírito Santo. Se você é salvo, você tem o Espírito Santo. O que você precisa é ter o poder do Espírito Santo. Diga amém. Aleluia. Em Hebreus 3, versículo 4, aonde nós encontramos o poder do Altíssimo.
Aonde nós encontramos a sua presença? Aonde é que está? Hebreus 3 e versículo 4. Aonde é que está, presta atenção nisso, o poder do Altíssimo? Diz assim, ó. Hebreus 3 e 4, né? Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Está certo isso? Hebreus 3 e 4? Não está certo isso. Deixa eu ler aqui, acho que eu anotei errado. E o resplendor se fez como a luz. Não, desculpa, é Abacuque. Cabeça, pastor Nenê, é Abacuque 3 e 4. Que Hebreus, está escrito aqui Abacuque. É com H. Agora vamos lá. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão. Onde escondia o seu? Onde é que o poder está então? No secreto, está na glória. Olha, se você encontrar Ele na adoração, o poder virá sobre você. Aleluia, glória a Deus. A glória dele contém poder dele. Diga amém. Eu quero terminar aqui o seguinte: como esse poder é liberado? Hoje, eu quero liberar sobre vocês. Eu não posso te liberar a presença, você vai ter que ir atrás disso. Mas eu posso transferir o poder. Diga amém. Diga amém. Gente, esse poder, essa capacitação é liberado através de entrega. E nós nos entregamos a Deus. E Ele libera o seu poder. Diga amém. E como nós nos entregamos? Em adoração, em espírito, em oração. Veja bem, você não irá conseguir se entregar enquanto você não entrar no reino do Espírito. Foi isso que Jesus disse, em espírito, nesse reino e em verdade. Diga amém. Em Hebreus 11:6 diz, é necessário que aquele que se aproxima creia que ele é real e recompensa aqueles que o buscam. E qual é a recompensa daqueles que o buscam? Mateus 7, versículo 8. Deixa esse texto na tela. Eu quero te ensinar algo aqui. Vou dar só uma palhinha. Só uma palhinha. Eu vou continuar isso na quarta que vem. Mas se você insistir muito, eu continuo hoje. Mas como você não insistiu, eu só vou dar uma palhinha. Veja bem. O reino da entrega é o reino da oração. E a oração, ela tem 3 segredinhos. Eu costumo chamar de 3 níveis. Jesus fala isso lá. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Põe no verso 7, por favor. Vai lá. Peçam e ser-lhe dado. Busque e encontrarão. Bata e se abrirá. Agora Jesus está falando de 3 coisas. Primeiro, pedir, buscar e bater. Vai lá. Aqui nós estamos identificando os 3 reinos da oração. Por favor, traz uma cadeira para mim e põe aqui, Cliff. Traz uma cadeira e põe aqui bem no meio. Você, meu querido, põe uma cadeira aqui para mim. Pega essa da ponta. Essa aqui. Não é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, não, viu, gente? Só tem um trono lá no céu, né? Amém? Mas aqui eu vou falar dos 3 reinos do homem. Quais são os 3 reinos? Você se lembra? Carne, a alma e o espírito. Quando você se entrega a Jesus, veja, está aqui o seu espírito. Ele está morto. Ele não está ativo. Mas quando você conhece Jesus, o Espírito Santo vem. Vem cá, Espírito Santo. E ele se assenta no seu espírito. Senta aqui, Espírito Santo. Agora veja. O seu espírito agora, ele tem uma total comunhão com o Espírito Santo. É um só. Diga amém. O seu espírito agora ora no espírito.
É aqui que está a oração no Espírito. O Espírito Santo se assentou no seu espírito. Deixa o texto lá. E Jesus disse que existem 3 reinos no princípio da oração. Quando você pega Êxodo 33, no versículo 1 a seguir, você vai ver que o templo era feito em 3 partes. Já falei sobre isso. Átrio, lugar santo, santo dos santos. O átrio servia para levar os pedidos e confessar pecados. O lugar santo servia para ser o lugar da adoração e do louvor. Diga amém. Mas o santo dos santos servia para ficar em silêncio e só se deleitar da presença dele. Então agora nós temos os 3 reinos. Do átrio, do santo, dos santos dos santos, que é os 3 reinos da oração. E como nós alcançamos esse poder? Veja bem, no reino da carne, é um reino muito difícil. Toda pessoa quando começa a orar, ele começa a orar nesse reino. Aqui a sua barriga dá fome, aqui o telefone toca, aqui você boceja, abençoa Deus, abençoa seus pecados. Aqui tudo dá errado, gente, porque a carne não quer orar. Aqui o diabo fala, é uma confusão de pensamentos no reino da carne. É uma bagunça de pensamentos no reino da carne. E normalmente as pessoas não saem desse reino. Você entende? E aqui você vai ter que vencer a carne para avançar para um outro nível. Aqui você só sabe pedir. É minha cura, minha bênção, minha família, meu emprego, meus negócios. Me abençoa, abençoa minha casa, abençoa meu cachorro, abençoa meu papai. Aqui é tudo carne. É pedir. Jesus disse, você recebe. Mas esse é só o seu relacionamento. É o átrio. Aqui você só sabe confessar pecado. Senhor, eu pequei, eu fiz, eu matei, eu roubei, eu torço pro Corinthians. Aqui você só faz besteira. Você só confessa besteira. Esse reino da carne, é tudo relacionado a você. Para você entrar na presença dele. Entrar na presença dele é difícil. Aí você subjuga a sua carne. Como Paulo fala, esmurra o meu corpo. Vai orar! Abre a boca, bocheja. Mas ora aí, carne infeliz. E você está orando. Aqui está o reino da alma. O reino do louvor, da adoração. Senhor, abençoa meus pecados, Senhor. Eu te abençoo, meu Deus. E você vai andando. E fica ali tempo, 15 minutos, 20 minutos. E está indo para o reino do louvor, da adoração. Senhor, abençoa minha família. Senhor, eu te peço, meu Pai. E o tempo vai para... Estou numa fome. Você levanta, vai lá e faz um sanduíche. Aí tem que começar de novo. Você não sabe que você estava perto. Mas você desistiu. Aí vai lá e tem que começar tudo de novo. Mas de repente você orou. Está ali um tempo. Meu Deus, como é difícil. É verdade, irmão. Preste atenção nisso que eu vou te dar aqui agora. A Bíblia Sagrada nos ensina que a presença de Deus está nas alturas. A Bíblia fala que Ele está nos lugares altos. A Bíblia diz que os seus lugares, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Ele está num lugar acessível, porém mais alto do que aonde você está. E você tem que entrar nesse lugar. Agora veja o que a Bíblia fala sobre estar diante dele. A Bíblia deixa claro, veja bem. O salmista diz para você esperar no Senhor. Quando a gente pega esse texto, esperei com paciência no Senhor, você imagina que é esperar Deus agir por você, fazer um milagre por você. Mas esse tempo, quando o salmista fala esperar no Senhor, é na oração.
esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu minha oração. Veja que esse esperar no Senhor não é esperar Ele fazer, é esperar ali, orando ali, até que Ele me ouça. Veja os textos, são muitos. Salmos 25, verso 25. Você pediu, mas eu vou terminar já. Salmos 25 e 25. Olha o que diz sobre esperar em oração. Não tem? 25, verso 5? Verso 5, 25, verso 5. Eu falei o quê? Vocês entenderam, é 25, verso 5. Salmos 25, verso 5. O salmista diz que o esperar pode durar o quê? O tempo todo. Como é que está lá? O tempo todo. Diga, o tempo todo. Agora veja Isaías 40, verso 31. Olha o que diz o texto sobre você persistir e mortificar a carne até alcançar a presença dele. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso aqui, gente, é tempo de oração. Uau, esse é um segredo. Infelizmente a igreja pensa, eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus também. Mas esse esperar no Senhor é tempo de qualidade com Ele. Aqueles que esperam no Senhor, até que Ele se manifeste. Ele está ali, até que Ele se manifeste, renovam as suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Salmos 37, versículo 34. Sobre mortificar. Você está ali, ó. Oh, meu Deus, que fome. O papagaio, o cachorro, um menino. E a sua mente divagando. E tem hora que você vê que está pensando em outra coisa, você volta para a oração. É a carne. Espera no Senhor e siga a sua vontade. Onde é que a vontade de Deus se revela? Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus só é revelada na oração. Romanos 8, 26, aquele que conhece a intenção do Espírito sabe qual é perfeitamente, porque é o Espírito Santo que intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Veja, espera no Senhor e conheça, siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios lhe forem eliminados, você o verá. Aqui Davi está com a cena de sabor de mel. Salmo 130, no versículo 5 e no versículo 6. Salmo 130, versículo 5, versículo 6. Diga lá: espero no Senhor com todo o meu coração, todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Agora Davi está falando de orar. Eu já falei isso para vocês. Uau, aleluia, aleluia. Eu não vou ler o Salmo 40 do 1 ao 14, porque esse é grande. Mas esse nós já lemos ali, né? Salmos 27, versículo 14. Verso 14. Leia em voz alta. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então agora você está ali no reino da carne, esperando no Senhor, mortificando a carne. Parece que nada está acontecendo, e não está mesmo, porque nesse reino aqui, irmão, não tem nada aqui. Você vai ter que vencer. E passa 40 minutos, 45 minutos, aí você já começa, vai para lá. Daqui um pouco aquela música que você colocou, começa a fazer sentido. Aí você está entrando aqui. Aí aqui você já começa a rolar as lágrimas. Espírito Santo, eu te adoro. Aqui já é da busca, ali é do pedir, aqui é o da busca. Espírito Santo. Aí aquele louvor já começa a fazer sentido, está lá. Eu te adoro, eu te adoro. Senhor, aí agora já é louvor e adoração, você já está buscando. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração. E agora você está buscando e está andando, e as horas passando, está passando. Quando você chega aqui, você já está à sua porta, batendo. Aí é quando Ele
se manifesta. Aí, meu irmão, aí é 3, 4 horas na presença dele. Aí você vai ter que ter uma briga para querer dormir. Eu tenho que dormir, mas eu não quero dormir. Porque agora você está com o Espírito Santo, você está com Ele. É Ele com você, você com Ele. Irmãos, 90% de nós não conseguimos encontrar esse segredo. Não passamos desse reino. Ou às vezes não passamos desse. Mas é lá na sua presença que encontramos as suas delícias. É na presença dele que ele revela a sua vontade. É na presença dele que ele revela os seus desígnios. Por isso que o salmista diz: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere por ele. Ele virá. E ele sempre vem. Diga amém. Oh, querido, você não pode desistir disso. Você não pode desistir disso. Você deve desejar a presença dele. E essa presença se revela na oração. E eu já te expliquei os 3 níveis da oração: pedir, buscar e bater. Como é que é? Pedir, buscar e bater. E Jesus disse: todo que pede, recebe. Passou. Todo que busca, acha. Mas aquele que bate, ele não diz que abre. Sabe o que ele diz? Leia lá, põe o texto. Aquele que bate, encontra. Não diz aquele que bate, encontra. Quem que você encontra lá? Mateus 7, 8. Diga comigo: todo aquele que bate. Diga mais forte: encontra. Você está à porta dele. Eu quero que você encontre ele do outro lado. Eu quero que você encontre a presença dele do outro lado. E ele vai abrir a porta para você. Diga amém. Diga amém. Oh, aleluia. Fique em pé no seu lugar.